São 9h04 em Piracicaba e vamos começar a nossa série de entrevistas na manhã desta quinta-feira. E vamos falar com a Ana Paula Coelho, ela que é CEO da Monte Carlo Alimentos, e vai falar um pouquinho sobre essa volta, essa retomada das atividades de bares e restaurantes. Ela vai dar algumas dicas para este setor da economia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Rosilei, a você e a todos que nos ouvem. Pois é, Ana Paula, agora, depois de uma parada aí bem grande, de mais de 6 meses do setor de bares e restaurantes, a retomada está acontecendo de uma forma gradativa. E como que você analisa este momento para a recuperação das vendas? O que o dono desses empreendimentos devem fazer, para que os donos devem fazer, para que haja aí uma possibilidade de retomar tudo aquilo que foi perdido? Pois é um longo desafio que temos todos aí, que todo esse empresariado tem pela frente, Rosilei. Mas o principal é manter e recuperar a confiança do consumidor. Estimular o cliente a voltar a frequentar esses estabelecimentos, na certeza de que os procedimentos de segurança, a segurança do alimento, a segurança alimentar e as normas sanitárias preconizadas pelos órgãos competentes estão sendo cumpridas. Então, a confiança, conquistar e manter a confiança do cliente, eu te diria que é o primeiro passo. E como nós tivemos nesse primeiro momento, Ana Paula? A Ana Paula, ela é especialista nessa área de alimentos, Nós tivemos esse momento em que muitos restaurantes tiveram que se adaptar na questão de você fornecer os alimentos através de drive, de você mandar os alimentos, Esses restaurantes, eles terão melhor, capacidade de recuperação também e deverão manter esse novo formato de atender os seus clientes? Perfeito, Rosilei. Realmente o delivery, aquele que nós chamamos de takeaway, que foi a retirada do alimento por parte do consumidor no estabelecimento, ganharam muita força nessa época de isolamento social. E o que nós acreditamos, nós que atuamos há 26 anos na área de food service, de alimentação fora do lar, como distribuidores, nós, a Monte Carlo, a minha empresa, ela justamente fornece todos os produtos que os estabelecimentos usam para operar, todos os insumos necessários para operar. E na nossa experiência de 26 anos, nós acreditamos realmente que o delivery e o takeaway vão ganhar uma fatia maior de mercado a partir desse episódio da pandemia, desse isolamento. Nós acreditamos que as famílias, de alguma forma, se habituaram a isso e que deve, em algum percentual, permanecer o hábito do delivery. Então, é muito importante que quem não se adaptou, se adapte e, principalmente, que os cardápios, que o empresário analise, se debruce sobre o seu cardápio para que ele tenha um cardápio adequado a preparações, pratos que viajam melhor, que tenham uma apresentação mais bonita, mais adequada, que ele se dedique à questão das embalagens, com toda a tecnologia, que ele faça aderência a toda a tecnologia que envolve esse mercado de embalagens, para que a apresentação do seu produto no cliente final, na residência do cliente, ou quando ele vai efetivamente consumir essa refeição, seja o mais próximo possível da experiência que ele teria no salão. Então, essa experiência depende muito da escolha do prato, há pratos que viajam melhor, a gente diz, no jargão, que viajam melhor, e outros que nem tanto. Então, existe a necessidade de toda essa análise, de todo esse cuidado, esse planejamento por parte do empresário, para que o delivery ofereça para o cliente satisfação e que ele possa continuar sendo um braço
importante da sua atividade, mesmo com a retomada do salão. Mesmo porque, né, Rosilei, os salões, eles estão com a capacidade reduzida por recomendação sanitária. Então, o delivery, ele precisa, certamente, complementar a receita desse bar ou restaurante nesses novos tempos. Ana Paula, bom dia. Que bom, né, poder conversar com você, trazer aí dicas para o nosso empresariado e principalmente nessa área, né, que foi uma das áreas que mais sofreu durante a pandemia. Ana Paula, como trabalhar com a equipe para que a equipe possa ter esse sentimento que você passou no início da sua fala, né, de mostrar para o cliente o empenho, o engajamento da equipe, a sanitização que está sendo bem feita, né, como evitar, por exemplo, garçons com máscara somente na boca e tirando a máscara para falar com o cliente, como evitar, por exemplo, que a equipe na hora de montar esse marmitex, vamos colocar assim, ou a embalagem para a casa, não perca todo esse pensamento que foi feito na hora de preparar esse cardápio. Obrigada, Eduardo, pela pergunta. É muito pertinente realmente que se trate agora, que o empresário se conscientize da importância, primeiro, dele colocar a mão na massa. Ele, empresário, com sua energia, com todo o seu preparo. Agora sim é muito importante que ele esteja efetivamente à frente das atividades do seu comércio, do seu empreendimento e principalmente no que tange ao que você acabou de colocar, principalmente liderando e promovendo o treinamento das suas equipes, que muitas vezes estão até, Eduardo, mais enxutas em função da nova configuração aí de custos que foi necessária após todo esse período de isolamento. Então, é importante que o empresário esteja à frente, promova treinamento de modo transparente, de modo a conscientizar a sua equipe da importância dessa segurança do alimento, dessa segurança alimentar. Importância disso crucial para a efetiva retomada do movimento, do faturamento, do fluxo de pessoas no restaurante. Então, o treinamento, ele sempre foi fundamental no sentido de motivação, de união de equipe, de bons resultados, né, gerais, de produtividade, mas, a meu ver, neste momento especificamente, a importância se torna maior, principalmente em relação à seriedade e ao esclarecimento de toda a equipe envolvida com a manipulação de alimentos, desde o preparo, né, o início do preparo, até o embalador propriamente, ou a pessoa que vai servir à mesa. É muito importante um processo, estabelecimento de processos muito claros, muito tangíveis para o colaborador, de o que deve ser feito, com detalhamento, tudo explicitado e tudo com a participação desse colaborador, visto que ele será conscientizado pelo proprietário, pelo empresário da importância disso. Então, não existe outra fórmula senão envolver o colaborador em todo esse processo para que o resultado seja satisfatório e sentido e refletido no cliente, o que é o mais importante. Já por outro lado, Ana Paula, nós temos aqui cada vez mais clientes com restrições ou mesmo tanto restrições de saúde ou, né, pessoas que optam por serem vegetarianos, veganos. Não dá mais para a gente pensar num restaurante que não tenha esse tipo de opção também no seu cardápio, né? Perfeito, Eduardo, muito bem lembrado. Nós chamamos isso aqui na empresa de inclusão alimentar,
Por que a inclusão alimentar? Porque muitas vezes os membros de uma mesma família têm gostos, têm estilos de vida diferentes, ou, conforme você bem citou, tem restrições de saúde que o fazem ter uma dieta mais específica. Então, é muito importante que numa fase de dificuldade, né, de dificuldade econômica, dificuldade macro que vem de fora para dentro, numa fase em que as atividades estão restritas por horário de funcionamento, por capacidade física em salão. Então, é muito importante que essas dificuldades de operação que as empresas estão enfrentando, que elas sejam combatidas ou que elas sejam compensadas de alguma forma por um cardápio, por um restaurante que abrange, que acolhe o maior número de clientes. Ou seja, se existe na minha família ou no meu círculo de amigos pessoas que são vegetarianas, que têm restrição calórica por opção ou por necessidade, que têm restrição eventualmente à lactose ou processos alérgicos, é importante que esse estabelecimento tenha algumas opções para atender a todos. É importante um cardápio democrático, é importante esse insight para o empresário. O restaurante, ele não precisa, Eduardo, ser necessariamente vegetariano para que ele tenha 2 ou 3, eventualmente, opções nessa linha de conduta e de refeição. Então, com isso, um grupo maior, às vezes de 5, 6 pessoas, pode ser atendido na plenitude da sua necessidade. Isso faz com que a retomada seja mais rápida, mais interessante, uma vez que a experiência individual dentro de um grupo ou de uma família, ela pode ser prazerosa, ela pode ser proveitosa. Então, numa segunda visita a esse estabelecimento, isso vai ser lembrado, vai haver a divulgação, vai haver o comentário, o boca a boca. Então, essa inclusão alimentar, quer dizer, ter no cardápio uma transparência em relação aos ingredientes, em relação ao valor energético, às calorias, em relação aos alérgenos mais comuns. Então, tudo isso solidifica uma política e uma mentalidade de inclusão alimentar que nós aqui na Monte Carlo estimulamos muito os nossos clientes a praticarem, porque nós achamos que isso é uma boa prática comercial acima de tudo. Ana Paula, além disso, né, de tudo isso, trabalhar assim nesses novos tempos, com promoções e com as redes sociais também são fundamentais para esse trabalho, também é fundamental para que haja então essa retomada, tanto delivery quanto também presencialmente? Rosilei, eu diria a você que a transformação digital, ela é inevitável em qualquer ramo de atividade, ela é um fato. E eu arriscaria dizer que com esse afastamento, com esse isolamento social, isso foi acelerado e não criado. Então, toda essa tendência ao digital já acontecia, já era sinalizado antes, porém foi exacerbado, foi acelerado com a situação de pandemia. E sem dúvida nenhuma, os restaurantes, bares, hamburguerias, pizzarias são muito beneficiados com a rapidez, com a brevidade, a agilidade da comunicação propiciada por esse canal, né? Então, as redes sociais, elas trazem uma comunicação muito rápida, muito eficiente, muito moderna e todo um planejamento, toda uma estruturação para tirar o melhor proveito desse canal é muito importante que seja feito pelo empresário, é muito importante que ele atente para a transformação digital, não só de modo institucional, aparecendo, fazendo posicionamento nas redes sociais do seu estabelecimento em relação à sua estrutura, aos seus pratos, ao seu horário, aos seus diferenciais, não só isso, mas também em relação a parcerias
com marketplaces, com empresas as grandes empresas de entrega, de delivery, toda essa operacionalização no digital, ela não pode de maneira nenhuma ser minimizada e, de fato, ela impacta positivamente nos resultados do negócio, coisa que nós conseguimos mensurar através de relatos claros dos nossos clientes, né, que tiveram aumentos significativos percentuais depois de se posicionarem com planejamento, com ações consistentes nas redes sociais. É inegável o resultado positivo que isso vem trazendo para todo o setor. Ana Paula, e acima de tudo, né, a honestidade na hora de colocar o prato na mesa, né? Vamos colocar assim. Muitas vezes os clientes já não são mais pessoas que não conhecem produtos, então muitas vezes você anuncia no seu cardápio um tipo de carne e a hora que coloca na mesa tem outro tipo de carne. Então isso acaba afastando os clientes do seu estabelecimento também, né? Eduardo, nós aqui na Monte Carlo temos como premissa, e nós passamos isso para os nossos clientes, para todos os nossos colaboradores e todos do entorno, que é a seguinte: sem ética não se faz negócio, é simplesmente impossível. Não há nenhuma empresa, Eduardo, que consiga ser longeva, consiga ter vida longa, sem que ela tenha como princípio, como base estrutural, agir com ética. Então, nós aqui fazemos e estimulamos que se faça o seguinte: tratar o cliente da maneira que nós gostaríamos de ser tratados na posição dele. Então, a ética, ela é uma premissa básica. Quer dizer, a partir dela, aí você cria processos, cria métodos de gestão, cria situações de marketing. A partir da ética, tudo se desenvolve. Então, é muito importante que você toque nesse ponto, às vezes tão pouco lembrado. Ele não deveria precisar ser lembrado, porque já deveria ser uma premissa básica, indiscutível e assim, inegociável. Infelizmente não é, mas a transparência, a ética, a verdade nos negócios é o que, a meu ver, a nosso ver, que nós que temos 26 anos de atuação nesse mercado, a verdade é o que te faz ter uma empresa longeva. Sem ela, a vida é curta. E é uma grande pena, porque é um caminho talvez mais duro de ser trilhado, mas, a meu ver, é o único possível. O único que fideliza o cliente, é o único que faz clientes advogados seus, clientes parceiros, clientes até mesmo tolerantes, caso algum deslize, qualquer aconteça. É essa verdade transparente, é essa questão de você lidar com a honestidade com o seu cliente que te torna firme no mercado ao longo dos anos. Ana Paula, agradeço muito a sua participação aqui no nosso Manhã Educativa. Foi muito importante essa conversa, acho que bem esclarecedora, né? E valeu pelas dicas. Eu é que agradeço a vocês e a todos que nos acompanharam. E bons negócios a todos nessa retomada. Muito obrigada.